Continuando a construção do nosso modelo, nós vamos agora identificar quem são os atributos das nossas entidades. Então, quem são os atributos, né? Atributos são as informações que desejamos armazenar sobre uma entidade, ou seja, atributos são as características de uma entidade. Por exemplo, suponhamos que nós temos uma entidade aluno. Quais características desta coisa do mundo real, que é a entidade, aluno, né? Quais são as características que nós desejamos armazenar? Nesse caso aqui, desse exemplo, nome, data de nascimento, idade, número de matrícula, as notas, certo? Então, quem são as características que fazem sentido para aquele contexto, para aquela entidade? Por que eu estou dizendo características que fazem sentido para aquele contexto? Vamos supor o caso do aluno. Será que para esse caso aqui, vamos supor que esse aqui é o nosso aluno de uma universidade, tá? Será que faz sentido a característica peso e altura para esse aluno? Aqui nesse cenário, para mapear, fazer o modelo, né, dos alunos de uma universidade? Peso e altura podem ser características de um aluno, mas não naquele contexto. Naquele contexto faz sentido nome, data de nascimento, idade, número de matrícula, as notas do aluno, né? Se a gente fosse pensar, se a gente tivesse, por exemplo, um modelo de dados para alunos de uma academia, aí sim, peso e altura faria todo sentido para nós, para esse tipo de caso. Um aluno de uma academia vai que para fazer uma avaliação física precisava dessas informações, peso e altura da pessoa, né, daquele aluno da academia. Que, por exemplo, no caso do aluno da academia, será que faz sentido a gente armazenar notas? Não faz, né? Então, o que são os atributos? Atributos são as informações que desejamos armazenar sobre uma entidade para aquele contexto específico. Então, a gente tem que fazer um filtro aí, quais são esses atributos para aquela entidade, para aquele contexto, certo? Bom, mais um pouco sobre os atributos. O conjunto de todos os valores de um atributo é chamado de domínio do atributo. Por exemplo, aluno. O nome de um aluno é um atributo, né? Então, o nome é um atributo da entidade aluno. Qual que é o domínio do atributo nome? Todas as strings, né? Todas as cadeias de caracteres. A gente pode pensar todas as strings que podem compor aí um nome de um aluno, né? Por exemplo, preço de um livro. Preço é um atributo da entidade livro. Qual que é o domínio? Qual que é o conjunto de valores válidos? Vamos pensar assim, né? Para esse preço. Vamos pensar que naquele contexto, naquele cenário específico, o preço tem como domínio todos os números reais menores ou iguais a 100. 100 o quê, né? Não sei. Naquele contexto ali pode ser 100 reais, 100 dólares, né? Isso depende do negócio que está sendo modelado. Peso de um aluno da academia lá, né? Então, seria todos os números reais entre 80 e 160, ou entre 50 e 200, né? Você estipula ali uma faixa de valores, um tipo de dado, né? Então, isso é o domínio do atributo. Nós representamos um atributo no diagrama com um círculo ligado à entidade correspondente. Então, isso aqui, ó, é um atributo simples. Por exemplo, aluno aqui, então, aluno é a entidade que nós representamos como um retângulo com o nome da entidade dentro. E aqui, para cada atributo, nós temos uma bolinha e um tracinho aqui ligando a entidade. Quer dizer, nome e matrícula são atributos da entidade aluno. Traduzindo, nome e matrícula são características da coisa aluno, da entidade aluno, ok?
Essa representação dos atributos aqui, ela vai variar um pouquinho de acordo com a classificação dos atributos, que é o nosso próximo assunto. Bom, agora o que nós vamos fazer? Papel e caneta na mão e nós vamos visualizar, né, identificar todos os atributos de todas as entidades do nosso exemplo. Então, nós vamos vir aqui. Para cada entidade do nosso estudo de caso aqui, nós vamos escrever quem são os atributos dessa entidade. Então, nós identificamos a entidade estudante, disciplina, departamento, professor e a avaliação, tá? Então, para cada uma, nós vamos pegar aí e vamos escrever qual que é os atributos dessa entidade, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou anotar aqui a nossa primeira entidade e vocês vão fazer as demais entidades do nosso projeto aqui, tá? Então, aqui, para a entidade estudante, quais atributos nós temos? Eu vou só escrever o atributo aqui, tá? É o número de matrícula, que eu vou chamar de matrícula, tá? O nome, o endereço. Veja que esse endereço ele tem que ser composto por várias outras coisas. Então, eu vou escrever aqui para me ajudar depois. Logradouro, número, complemento, cidade, estado e o sexo do estudante. Certo? Vamos ver se tem mais alguma característica da coisa estudante. Número de matrícula, que identifica o estudante, nome, endereço completo e sexo, certo? Então, vou colocar um pontinho aqui para cada um, certo? Então, vocês vão fazer o quê? Para cada outra entidade do nosso projeto aqui, nós vamos escrever, você vai escrever o nome da entidade e vai escrever aí, identificar, né, todos os seus atributos, ok? No nosso próximo assunto, nós vamos ver a classificação desses atributos aqui e depois, dando sequência, como que cada entidade interage com a outra dentro do nosso projeto, que é o caso dos relacionamentos.